Artigo 72. Os juízes militares dos conselhos especiais e dos permanentes são escolhidos por sorteio procedido em audiência pública pelo juiz auditor. Inciso 1. Trimestralmente, em sessão do mesmo conselho para a constituição do conselho permanente, que funcionará durante 3 meses consecutivos. Inciso 2. Em cada processo de oficial para a composição do conselho especial, que se dissolverá depois de concluído o julgamento, reunindo-se novamente por convocação do juiz auditor, havendo nulidade do processo ou julgamento ou diligência determinada pelo Tribunal de Justiça. Parágrafo único. O Conselho Especial ou Permanente funciona na sede da auditoria, salvo por motivo relevante de ordem pública ou de interesse da Justiça e pelo tempo indispensável, mediante autorização do Conselho Superior da Magistratura. Artigo 73. A fim de que o juiz auditor possa dar cumprimento ao disposto no artigo anterior, o Comando-Geral da Polícia Militar fará organizar trimestralmente a relação dos oficiais da ativa que servem na capital, com a indicação da patente e a antiguidade de cada um, devendo a relação ser publicada em boletim e remetida ao juiz auditor até o dia 5 do último mês do trimestre anterior. Artigo 74. Não serão incluídos na relação o comandante-geral, os oficiais da Casa Militar do governador, os assistentes militares, os ajudantes de ordem, os que estiverem no Estado-Maior e gabinete do Comando-Geral, bem como os professores e alunos de curso de aperfeiçoamento de oficiais. Artigo 75. Não havendo na relação oficiais suficientes de patente igual ou superior ao do acusado para a composição do Conselho Especial de Justiça, e requisitar ao juiz auditor uma relação suplementar com nome, patente e antiguidade dos oficiais mencionados no artigo anterior e dos oficiais que se encontrem servindo fora da capital, os quais poderão ser sorteados observando a mesma escala. Artigo 76. Nenhum oficial poderá ser sorteado para servir simultaneamente em mais de um conselho, e os que servirem conselho permanente não serão sorteados para o conselho seguinte, salvo se houver insuficiência de oficiais. Artigo 77. Os juízes militares dos conselhos de justiça ficarão dispensados dos serviços militares nos dias de sessão. Artigo 78. O auditor militar será substituído nas suas faltas e impedimentos por um dos juízes das varas criminais da capital, de acordo com a escala de substituições. Seção 12. 2 juízes de direito. Artigo 79. Em suas faltas ou impedimentos, os juízes de direito são substituídos pelos juízes substitutos, e na falta destes, uns pelos outros, segundo escala aprovada pelo Conselho Superior da Magistratura. Parágrafo 1º. Cada juiz tem 3 substitutos sucessivos. Parágrafo 2º. Quando se verificar falta ou impedimento dos 3 juízes constantes na escala, será dado substituto especial ao titular da comarca ou vara pelo Conselho Superior da Magistratura. Parágrafo 3º. Nenhum juiz pode exercer ao mesmo tempo mais de 2 substituições plenas, salvo em caso de absoluta necessidade, a critério do Conselho Superior da Magistratura. Parágrafo 4º. O substituto referido no parágrafo 1º conserva a jurisdição da comarca que houver assumido, enquanto não cessar o motivo que determinou a substituição, embora durante esta desapareçam os impedimentos dos juízes que o antecediam na ordem de substituição. Parágrafo 5º. Observada a ordem, o substituto despachará o processo que lhe for apresentado à vista de certidão de ausência do juiz titular, passada pelo escrivão do feito. Parágrafo 6º. O juiz de direito deve transportar-se ao menos uma vez por quinzena à comarca que estiver sob a jurisdição plena como substituto, comunicando ao Corregedor-Geral de Justiça o número de dias em que nela houver permanecido e remetendo-lhe ao fim da substituição um relatório dos trabalhos realizados. Parágrafo 7º. Havendo necessidade de serviço e estando vaga a circunscrição, pode o presidente do Tribunal de Justiça, com prévia autorização do Conselho Superior da Magistratura, designar por prazo determinado juízes de circunscrição distinta ou de comarca de menor movimento forense para exercer suas funções em outras comarcas ou varas, sem prejuízo de suas funções normais.
Artigo 80. Ao juiz de direito compete, na primeira instância, o exercício de toda a jurisdição civil, criminal ou de qualquer outra natureza, salvo disposição em contrário. Artigo 81. Ao juiz de direito compete a jurisdição, inciso 1, do júri e, no exercício dela, a linha A, organizar o alistamento dos jurados e proceder anualmente à sua revisão. A linha B, instruir os processos da competência do júri, pronunciando, impronunciando ou absolvendo sumariamente o réu, inciso C. Presidir o tribunal do júri, exercendo as atribuições estabelecidas na respectiva legislação. A linha B, admitir ou não os recursos interpostos de suas decisões e das do tribunal do júri, dando-lhes o seguimento legal. A linha E, decidir de ofício ou por provocação os casos de extinção de punibilidade nos processos da competência do júri. A linha F, remeter ao FUNGEC certidão das atas das sessões do júri para inscrição e cobrança de multa imposta a jurados faltosos após decididas as justificações e reclamações apresentadas. Inciso 2, criminal em geral e especialmente. Inciso 2, criminal em geral e especialmente. A linha A, processar e julgar os funcionários públicos nos crimes de responsabilidade, bem como nos delitos ou infrações que, segundo a lei especial, sejam de sua competência privativa. A linha B, executar as sentenças do tribunal do júri e as que proferir. A linha C, resolver sobre os pedidos de concessão de serviço externo a condenados e cassar-lhes o benefício. A linha D, remeter mensalmente à vara das execuções criminais na capital do Estado as fichas individuais dos apenados após o trânsito em julgado das sentenças criminais. A linha E, proceder ou mandar proceder a exame de corpo de delito sem prejuízo das atribuições da autoridade policial. Inciso 3, civil em geral e especialmente. A linha A justificação do casamento nunculpativo. A linha A justificação do casamento nunculpativo, as impugnações, a habilitação e celebração do casamento, o suprimento de licença para sua realização, bem como o pedido de autorização para o casamento na hipótese do artigo 214 do Código Civil. A linha B, as causas de divórcio, de nulidade ou de anulação de casamento e de separação judicial. A linha C, as ações de investigação de paternidade. A linha D, as causas de interdição e quaisquer outras relativas ao Estado e à capacidade das pessoas. A linha E, as ações concernentes ao regime de bens no casamento, ao dote, aos bens parafernais e às doações antinupciais. A linha E, as ações concernentes ao regime de bens no casamento, ao dote, aos bens parafernais e às doações antinupciais. A linha F, as causas de alimentos e as relativas à posse e guarda dos filhos menores, quer entre os pais, quer entre estes e terceiros, e as de suspensão ou extinção do pátrio-poder. A linha G, as nomeações de curadores, tutores e administradores provisórios nos casos previstos nas alíneas D e F deste inciso. Exigir-lhes garantias legais, conceder-lhes autorização quando necessário, tomar-lhes contas, removê-los ou destituí-los. A linha H, o suprimento de consentimento de cônjuges e a licença para alienação, oneração ou subrogação de bens de incapazes. A linha I, as questões relativas à instituição e extinção do bem de família. A linha J, todos os atos de jurisdição voluntária e necessários à proteção da pessoa dos incapazes ou à administração de seus bens. A linha L, os feitos referentes às ações principais especificadas neste inciso e todos os que delas derivarem ou forem dependentes. A linha M, os inventários e arrolamentos, as arrecadações de bens de ausentes ou vagos e de herança jacente, a declaração de ausência, a posse em nome de nascituro, a abertura, a homologação e o registro de testamento ou codicilos, as contas dos inventariantes e testamenteiros, a extinção de usufruto e fideicomisso. A linha N, as ações de petição de herança,
as de partilha e de nulidade, as de sonegação, de doação inoficiosa, de colação e quaisquer outras oriundas de sucessão legítima ou testamentária. A linha A. Os feitos referentes às ações principais especificadas neste inciso e todos os que delas derivarem ou forem dependentes. A linha P. As ações de acidente de trabalho. A linha Q. As ações fundadas na legislação de trabalho nos locais em que as juntas de conciliação e julgamento não tiverem jurisdição. A linha R. Os feitos a que alude o parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição da República, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. A linha S. As falências e as concordatas. A linha T. Os feitos de natureza civil e comercial não especificados nos incisos anteriores. A linha U. Os feitos atinentes às fundações. Inciso 4. Processar e julgar os pedidos de restauração, suprimento, retificação, nulidade e cancelamento e registros públicos de especialização de bens em hipoteca legal ou judicial, os feitos referentes às ações principais constantes neste inciso e todos os que delas derivarem ou forem dependentes. Inciso 5. Resolver as dúvidas suscitadas pelos servidores da Justiça nas matérias referentes às suas atribuições e tudo quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos. Inciso 6. Ordenar a realização de todos os atos concernentes aos registros públicos que não podem ser praticados de ofício. Inciso 7. Exercer a jurisdição da Justiça da Infância e da Juventude, competindo-lhes as atribuições constantes na legislação especial de menores, especialmente a adoção de medidas de proteção relativamente aos menores sob sua jurisdição. Inciso 8. Cumprir cartas precatórias, em geral, as cartas precatórias da Justiça Militar e da Federal, nas comarcas em que estas não tenham órgãos próprios. Inciso 9. Requisitar, quando necessário, autos e livros fiscais recolhidos ao arquivo público. Inciso 10. Exercer o direito de representação e impor pena disciplinar, quando couber, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º da Lei Federal nº 4.215, de 27 de abril de 1963. Inciso 11. Aplicar as penas referidas neste artigo, inciso L e F. Inciso 12. Remeter mensalmente ao Corregedor-Geral de Justiça relação dos processos conclusos para sentença, dos julgados e dos que ainda se acharem em seu poder. Inciso 13. Exercer outras atribuições que lhes sejam conferidas em lei ou regulamento. Inciso 13. Exercer outras atribuições que lhes sejam conferidas em lei ou regulamento. Parágrafo único. Nas comarcas onde houver mais de uma vara, tem competência para conhecer de pedidos de mandado de segurança, liminares e medidas cautelares e habeas corpus, fora das horas de expediente, o juiz que estiver escalado para o plantão através de portaria previamente baixada pelo juiz diretor do fórum.